Olá, ouvintes do Arquivo Maldito, o antigo Arte Maldita Podcast. Nós fizemos uma mudança no nome, porque ele é uma fusão do blog do Arte Maldita com o Arquivo Macabro. Então, os dois se uniram, a gente se uniu e fez o Arquivo Maldito agora. Então, no programa de hoje, nós falaremos do horror corporal feminino, que a princípio era para ser o primeiro programa, mas a gente resolveu fazer de outros temas antes, então hoje a gente vai abordar essa questão do horror corporal feminino. Para começar essa conversa, primeiro a gente tem que saber o que é horror corporal, para daí chegar na versão feminina desse subgênero do terror. Então, para isso, eu estou aqui com a arquivista lá do Arquivo Macabro e ela vai começar a falar para a gente o que é o horror corporal. Então, pessoal, vai ser deixado todos os links, né, todas as referências de onde foi pesquisado. Então, a gente não vai citar tantas aqui, mas o que for citado também vai estar lá. Começando, então, pelo termo body horror, né, o horror corporal. Ele foi cunhado só lá em 1986, embora esse estilo de filme e livro ele seja bem anterior a essa data. Ele foi cunhado a partir de uma revista de cinema da Universidade de Glasgow, no Reino Unido. Esse gênero de horror corporal, eu vou chamar de horror corporal, embora o termo seja body horror, mas como a gente está no Brasil, né, a gente fala português, então vou manter horror corporal. Ele foi muito famoso ali nas décadas de 70, 80 e 90, e atualmente ele vem perdendo um pouco a força. E aí, enquanto eu estava pesquisando e lendo sobre o tema, me surgiu um questionamento, né? Porque durante as décadas ali 70, 80, 90, que ele era muito famoso, era comum se utilizar muito o efeito prático, né? Então, são maquiagens, próteses, enfim. E já atualmente ele tem perdido um pouco essa força, né? Tem mais outros estilos de filme. E aí eu me pergunto se seria pelo avanço tão rápido da tecnologia, sabe? Cada vez mais a gente tem computadores, cada vez mais a gente tem efeitos feitos a partir do meio digital, né? Que eles acabam perdendo a força muito rápido. Então, talvez eu me questionei isso enquanto pesquisava, se não seria esse o motivo, porque se você faz um filme de horror corporal usando técnicas digitais, ele não vai durar nem 2 ou 3 anos, sabe? Ele vai perder a força muito rápido, porque essa tecnologia vai avançando, né? Pode Até falar. pegando isso aí que você disse sobre a questão dos efeitos, tem o filme do Enigma de Outro Mundo, que é um horror corporal bem famoso, né, do John Carpenter lá dos anos 70. E se tu vê o filme hoje em dia, a maquiagem, os efeitos ainda funcionam muito bem. Já no remake, que na verdade é uma prequela do Enigma de Outro Mundo, que é a Coisa, que saiu acho que em 2011, 2012, eles usam só efeitos digitais, só CG. E eu fui rever o filme esses tempos atrás e o CG já tá super ultrapassado, então. Sim, o CG ele acaba perdendo, entre aspas, a vida útil dele muito rápido, né? Porque a tecnologia avança, um respingo de sangue que hoje parece super natural, amanhã você já percebe que é uma coisa digital. E o horror corporal, ele precisa parecer real, ele tem que ser grotesco, né? É uma das características dele, então eu acredito que seja isso, sabe? Uhum. Talvez esteja errada, né? Talvez seja só porque as pessoas já não gostam tanto do estilo de filme, mas não sei, me questionei bastante sobre isso. Vamos para as características, né, principais do horror corporal. Então, a gente já falou um pouquinho, né, ali comentando, a mutilação. Ele é o corpo, né? Ele é o próprio horror através do corpo humano. Então, ele vai ser através de mutilação, tortura, destruição, deteriorização do corpo. Como a gente falou no podcast passado, né? O zumbi, ele é um ótimo exemplo do que seria o horror corporal, porque é você ver aquele corpo humano o corpo humano se transformando em um monstro, né? E outra característica bem forte do horror corporal é usar o corpo humano, que você tem uma forma para ele, né? E você modificar a anatomia dele, transformando ele em um monstro. E aí me veio outro questionamento, né? Se isso, claro, e aí eu tô falando do meu lugar de fala, né? Do lugar que eu tenho, que é de um país de origem, de matriz cristã muito forte. Então isso me veio assim, será que essa repulsa que nós temos em ver filmes a partir de corpos humanos mutilados, com, sei lá, o corpo modificado, ele não vem a partir da ideia que nós temos, e aí é uma ideia muito cristã, do corpo ser algo imaculado, né? O corpo ser o
o templo, como dizem nas igrejas, né? O templo do Espírito Santo. Então você tem uma forma para ele. E aí quando você modifica essa forma, acaba mexendo com essa ideia que nós já temos bem preconcebida na cabeça, né? De que o corpo ele é imaculado, ele é sagrado. Eu acho que com certeza tem alguma relação entre as duas coisas. Até porque o horror corporal ele é uma coisa bem escatológica, né? Então a gente fala de fluidos corporais que geralmente são coisas que já têm uma carga negativa, né? Nessa mentalidade cristã de que o corpo ele tem que ser essa coisa pura, limpa, imaculada, que nem você falou mesmo, né? E o horror corporal ele já expele, literalmente, tudo que a gente tem de mais animalesco dentro do nosso corpo, né? Sim, até porque uma das características do horror corporal é ele ser extremamente visceral, né? Embora tenha mudanças ao longo do tempo, claro, como qualquer outro filme, qualquer outra arte, os filmes de terror, eles também são filhos do seu tempo. Então, eles vão ser modificados ao longo, né, do tempo, mas ainda permanece essa característica de ele ser algo muito visceral, algo muito gráfico, assim. Você vê tudo, né? Então, alguns pesquisadores, estudiosos dessa área, né, eles colocam como o primeiro filme a trazer o horror corporal sendo A Mosca. E eu acho que ele também é um dos mais famosos, né? O filme. Eu nunca consegui assistir ele, eu já assisti alguns trechinhos dele no YouTube, principalmente quando estava fazendo esse roteiro, mas eu não tenho coragem de assistir ele, porque só vendo imagens dele, meu estômago fica completamente embrulhado, assim, é uma coisa, ele parece ser extremamente nojento. É horrível. Então, eu não consigo, eu não tenho coragem, assim, de colocar o filme para assistir, porque eu sei que eu vou passar mal, assim, só com imagem, uns trechinhos dele eu já fico, Eu vi quando eu era bem nova e eu nunca mais vou ver de novo. Nunca. Não tenho coragem. que força, porque só trechos dele já me fazem. E aí eu achei interessante, porque mesmo ele sendo um filme lá da década de 50, por ser um efeito prático, claro que não é tudo que ainda vai aparecer, mas você olha para ele e ele ainda tem essa força, né? Ele ainda é um filme extremamente nojento, assim, de você assistir. Visceral, ele é um filme bem. Eu prefiro não assistir ele, não tenho coragem. E aí, por fim, né, aí para encerrar minha fala, eu trouxe né, vai ficar nas referências, claro, de um texto que se chama O Medo da Carne nos Filmes do Horror Corporal. Ele foi publicado em 6 de março lá, de 2019, né, no blog da Macabra TV. Para quem não sabe quem é, aquela editora que se juntou agora com a Dark Side, né, fazem livros bem bonitinhos. Mas eles também têm um blog, e aí nesse blog eu estava lendo um texto, para mim foi o melhor texto que eu li, assim, ele explica muito bem, assim, dando exemplos, né? E ele fala assim, que esse medo que o horror corporal traz pra gente é uma coisa muito diferente dos outros filmes, né, de terror. Porque ele vai trazer um medo que nós vamos sentir medo de nós mesmos, né? Então é o medo do nosso próprio corpo. É o medo de perder o medo de perder o controle de nós mesmos, né? De nos ver sendo transformado aos poucos em um monstro. E eu achei isso muito interessante, assim, quando você pensa que o horror corporal, ele também, e aí já fazendo um paralelo para o que você vai falar, né? Sobre quando o horror corporal, ele trata muito sobre questões da puberdade, da sexualidade, né? Da mudança corporal. E, ultimamente, ele traz muito essas temáticas. Né? Os filmes mais atuais, eles vão trabalhar com isso. Principalmente quando a gente fala da área que você vai falar melhor, que é o horror corporal feminino, ele vai trabalhar muito essa questão, né? Da adolescente virando mulher, né? Dessa sexualidade, da puberdade. Então, eu achei bem interessante, assim, você trabalhar as próprias mudanças do corpo como uma forma de ter medo, assim, né? Porque é uma perda de identidade, né? De controle sobre quem você é também. Então, puxando nessa esse conceito do horror corporal como um subgênero que preza bastante pelo gráfico, pelo visual, pelo gore, né? Por essa questão dos efeitos práticos, principalmente, né? Porque você vai ter que detalhar e vai ter que ser realista a ponto de a gente conseguir ter uma identificação com aquilo, né? Então, na maioria dos filmes de horror corporal que tem homens como protagonistas, geralmente a gente vai acompanhar o quê? Isso, inclusive, no filme da Mosca,
também apresenta muito isso, né? Que o cientista que começa a fazer a pesquisa lá do teletransporte, né? Ele começa como um cara determinado, ele é inventivo, ele é criativo, ele quer fazer alguma coisa para ajudar o mundo, só que conforme a situação dele vai evoluindo, ele vai perdendo esse senso de noção mesmo, né? De inteligência e essa questão de querer fazer algo bom vai se perdendo também. Então, vai expondo para as pessoas todas as falhas que ele tinha como ser humano desde o começo, mas que não eram tão identificáveis assim antes dele se transformar nessa criatura. Então, muitos filmes de horror corporal que têm homens como protagonistas, geralmente eles vão ser centrados no quê? Na perda da identidade e do controle sobre eles mesmos. Porque os homens, né, socializados da maneira como eles já são assertivos, né, eles já têm muita certeza de quem eles vão ser, de que eles vão depender só deles mesmos, de que se encontrar e saber quem você é importante, né? E então você vai ver Sim. exatamente a deteriorização dessa certeza. Já quando você tem o horror corporal feminino, ele vai no sentido oposto disso. Então, as mulheres geralmente são personagens mais quietinhas, mais tímidas, já não tem tanto assim, não são tão empoderadas, né, por assim dizer. Então, quando elas começam a se transformar em algo, né, quando elas são infectadas, ou são possuídas por alguma coisa, ou amaldiçoadas, né, elas começam a se encontrar. Então, essas transformações são um tipo de encontro com elas mesmas e um desenvolvimento dessas capacidades de forças que ela antes não conhecia, né, ou que ela conhecia, mas não tinha tanto poder para exercer. Então, a gente tem alguns exemplos desse tipo de filme, né? Desse tipo de personagem que começa o filme mais quietinha, né? Mais tímida, não tendo tanta força para enfrentar as coisas na vida. E conforme ela vai evoluindo para uma outra coisa monstruosa, vamos dizer assim, ela começa a ter mais certeza sobre a vida dela. E até um dos filmes que eu vou indicar, que é o Bite, ele tem muito isso, né? Que a guria lá, ela vai para uma despedida de solteira e ela é picada por um inseto e ela começa a se transformar também nela, num inseto gigante. Tipo, ela começa o filme não tendo noção das coisas que estão acontecendo na vida dela, não tendo muito poder de fala sobre o que está acontecendo com ela, e conforme ela vai se transformando essa criatura, ela vai descobrindo quem as pessoas ao redor dela são de verdade, em quem ela pode confiar, em quem ela não pode, e ela vai se transformando em uma outra coisa mesmo. Então, eu acho que isso é uma metáfora do horror corporal, que essa transformação pode ser positiva ou ela pode ser negativa, dependendo de como a gente lida com ela. Mas é que a transformação sempre é algo traumático. Agora que você estava falando da diferença, fiquei muito pensando que sempre quando você fala de um horror corporal masculino, né, que tem um homem como protagonista, é sempre, claro que não é uma regra, né, mas a maioria das vezes a transformação vem através da ciência, né, então foi um cientista que aconteceu um acidente, foi assim. Agora, quando você fala quando é a mulher, é sempre uma possessão ou uma transformação, nunca é algo a ver com a ciência, que seria esse ponto máximo da inteligência humana, né? Verdade, verdade. É uma coisa que eu não tinha notado, mas é bem comum. Mais comum que o homem, ele vá meio que procurando, né, a transformação, porque ele ainda tem agência para fazer isso. Então, é um inventor e ele deu errado o que ele inventou lá, mas ele estava na agência da situação. E com a mulher é algo que sempre está acontecendo com ela de fora. Outra coisa que é bastante comum, tanto no horror corporal masculino quanto no feminino, é a questão da sexualidade. Então, a gente vai ter a sexualidade sendo usada como também ali uma metáfora nessa questão da transformação. Como você já disse, né? Também tem essas questões da puberdade envolvidas, né? Que são quando o nosso corpo começa a produzir certos tipos de fluidos que antes não produzia-se, que você começa a ter esse trauma aí, né, da transformação do teu corpo em algo que você não reconhece, começa a sentir coisas que você não sentia antes, tudo na adolescência é uma questão de horror corporal, né, a puberdade é o nosso horror corporal cotidiano, né, então você vai ter uma série de coisas acontecendo com você que você não entende, ou que entende muito pouco, ou mesmo que você entenda cientificamente por que está acontecendo, você não pode parar ela, você não pode impedir que aconteça, e muitas vezes você não sabe nem lidar com isso. E enquanto para os homens essa questão da temática da sexualidade no filme de horror corporal é mostrado como algo normal, não é algo problemático exatamente, ou
Porque a gente sabe que não existe um julgamento, né, em torno da questão sexual masculina, a gente sabe que não existe uma proibição dele exercer isso, então sempre é uma coisa meio discreta e não é muito abordada. Mas já com as mulheres, geralmente quando elas começam a se transformar em algum tipo de criatura, elas se tornam sexualmente assertivas, mais potentes, né? Elas começam a ser mais empoderadas nesse quesito e elas desenvolvem, na verdade, uma sexualidade quase que predatória. A sexualidade geralmente ela sempre envolve algum tipo de morte da parte do homem, né? Então a gente tem vários filmes aí em que alguma cena, pelo menos de horror corporal feminino, em que a mulher vai matar algum homem com algo sexual envolvido nisso, né? Acho que um dos melhores exemplos é o Garoto Infernal, com a Megan Fox, né? Que Assim. é isso, né? Ela começa a transformar num demônio, ela passa por alguns processos ali de horror corporal e ela vira literalmente uma máquina de matar homens, né? Então, até tem um diálogo dela com a amiga dela, que a menina fala: Você tá matando pessoas? E ela responde: Eu não tô matando pessoas, eu tô matando garotos. Eu adoro essa fala. Porque exatamente mostra o poder, né? Não. Ela já tinha um pouco de poder, só que agora ela potencializa isso a partir do momento em que ela passa a ser um demônio, né? Então, esse medo também do homem que o homem tem da mulher sexualmente ativa, da mulher que vai atrás, né, que não espera ser cortejada nem nada do tipo, da mulher que tem certeza de si, que geralmente aparece nesse filme de horror corporal feminino, né, o medo do homem de encontrar uma mulher que ameace a sexualidade dele. E a melhor maneira de mostrar isso é que logo depois do ato, geralmente ele morre ou ele mesmo acaba sendo infectado e morrendo depois. A mulher ela é meio transformada numa viúva negra, né? Na aranha. Então Sim. tem o momento e aí depois a morte. E eu achei interessante quando você estava falando, também pensei nisso. Que quando você vê uma mulher se transformando, nunca é algo bom, porque é sempre num demônio, né? Uma coisa assim. E aí essa sexualidade, esse empoderamento, ele sempre vem acompanhado dessa coisa ruim, né? Então, não sei, para mim fica meio falando assim que essa sexualidade feminina, ela não está presente nas mulheres boas, sabe? No lado bom das mulheres, Sim. assim. Acho interessante pensar isso. São raríssimos os filmes em que isso vai ser representado como uma coisa positiva, né? Na maioria das vezes, a mulher que ela já é um monstro, exatamente por ela ser um monstro, é que ela se comporta desse jeito. Então, em essência, a diferença entre o horror corporal masculino e o feminino é que os homens eles estão lidando com questões que já são deles e que eles já têm uma certeza tranquila ali, né? Que é o poder da raiva, né? O poder de expressar essa raiva livremente. Geralmente não são homens tímidos, não são homens que tinham algum problema de adequação social. Geralmente são homens que já se dão bem socialmente falando e que já têm direito de se revoltar contra uma injustiça ou se expressar dessa maneira, e já a mulher exatamente encontrar essa raiva reprimida, né, se transformando nesse monstro raivoso que se vinga de quem faz mal para ela. E a outra questão é da identidade, né? O homem perde a identidade dele, porque supõe-se, né, com a socialização e a educação que os homens recebem, desde pequenininhos eles são preparados para saber quem eles são, quem eles querem ser e como chegar naquilo. Já as meninas são socializadas para agradar o outro, né? Então a personalidade da menina nunca é ela ser quem ela quer ser, é de que maneira ela pode ser mais agradável para os outros. Então acaba juntando muito essa questão da raiva e da personalidade, porque as mulheres não estão livres para expressar a raiva delas no mundo e muito menos para ter uma personalidade que seja só delas, que não seja moldada em função do outro. Né? Então, o horror do homem na questão do horror corporal é se perder, perder o controle da raiva dele que ele já tem e perder a identidade. E da mulher, o medo é de se descobrir, e isso é uma coisa muito triste de perceber nesses filmes, e que o maior medo que as mulheres têm é de saber quem elas são de verdade e se expressarem de maneira livre, que é isso que mais nos assusta, porque é algo que a gente não é estimulado a fazer. Então, enquanto a gente tá fazendo essa pesquisa, eu li, teve um que ele é na verdade ele é um livro e é um texto dentro desse livro que se chama Quando as Mulheres Sonham, a submissão do corpo feminino, que é da Thalita do Silva Coelho, se eu não me engano. E aí eu achei interessante quando ela fala assim, que essa mulher que se transforma, ela normalmente é uma mulher
que dentro daquela sociedade. E aí eu acho que é quase uma regra, assim, nesses filmes, né? É uma mulher que, primeiro, ela não se encaixa nos padrões das outras mulheres, né? Então, ela é uma mulher isolada, ela é uma mulher distante, ou ela já é uma mulher mais empoderada de si, já vai atrás do que ela quer, mas ela nunca é a mulher submissa ou a mulher que se encaixa naquele padrão que aquela sociedade, né, dentro daquele filme, daquele contexto, vai exigir. E eu achei interessante, assim, quando você coloca quando você fala assim, né, de a mulher estar se achando, né, que é o mais triste, né, porque quando a mulher se transforma, ela se encontra. E eu acho que vai bem com isso, assim, essas mulheres transformadas, essas mulheres modificadas, essas mulheres possuídas, enfim, elas são geralmente mulheres que já não se encaixam nesses padrões, né? Elas já têm alguma diferença, assim, com o Sim, resto da eu acho que sociedade. é exatamente esse o ponto, né? Mesmo que elas sejam inadequadas, elas são inadequadas às maneiras delas também, né? Porque assim como a gente vai ter filmes em que a inadequação Sim, vem delas não serem agradáveis, ou serem mais isoladas, não serem tão extrovertidas e não serem simpáticas, vamos dizer assim, que é algo que é cobrado das mulheres, a gente também tem a mulher que é demais. Que é o exemplo, de certa maneira, eu acho que o Garoto Infernal é sim, meio subversivo nisso, porque a personagem da Jennifer, ela é sim, o contrário, né? Ela é bonita, ela tem certeza que ela é bonita, ela sabe do poder que a beleza dela tem. Ela é assertiva, ela não é tímida, e é justamente isso que torna ela inadequada, porque o que se exige da gente é que nós não sejamos nem muito recatadas, mas também nem muito saidinhas. Tem que encontrar um meio termo, porque se a sim, gente for uma coisa sim, dessas demais, já não serve. sim. Mas eu acho que essa assertividade no filme Garota Infernal vem de ter uma mulher como Sim, diretora por trás do filme, né? Porque aí você vai ver uma coisa muito diferente assim acontecendo. Porque quando você tem, não tô, claro, criticando, a gente tem excelentes diretores masculinos, homens, mas você vê sim uma diferença quando tem um filme dirigido por uma mulher e por um homem e você tem uma protagonista feminina nele, sabe? É impossível dizer que sim, é não se porque tem vê toda a coisa questão boa. do olhar, né? O diretor, a diretora, a Sim, câmera que eles estão controlando é o olhar deles. E Garota Infernal, você percebe a nítida diferença que eu imagino que se fosse um homem dirigindo esse filme, ainda mais na época ali que a Megan Fox era um grande exemplo de mulher bonita, ele teria explorado muito mais a nudez dela e o corpo dela durante o filme do que a Karen Kusama, que é a diretora do filme, fez. Ela em nenhum momento mostra a Megan Fox nua no filme. Com certeza com o homem ia ter uma sim, exploração é, maior disso, né? sim, com certeza. É bem raro até a gente achar esses exemplos de horror corporal feminino, justamente porque o corpo feminino nos filmes de terror, na maioria das vezes, ele é um adorno. Então, você não vai ter esse adorno Sim, sendo modificado em algo monstruoso e que nenhum homem ia querer chegar perto ou olhar. Então é raro, exatamente porque a mulher tem que se manter bela mesmo nas piores situações possíveis, né? sim. Ah, tem quando tava, acho que eu até comentei com vocês. Quando eu tava pesquisando também li um livro, mas um texto, sim. Mas ele não vai muito na área do filme, ele vai mais na questão comercial. Mas eu acho que ele se encaixa perfeitamente aqui, sabe? Quando ele fala que as mulheres que vão aparecer na televisão, claro que, novamente, não é uma regra, você tem, né? Mas de uma maneira mais ampla, elas têm que ser um corpo em um padrão, um corpo com tudo, entre aspas, tudo em cima. Então, você raramente tem uma mulher gorda ou uma mulher negra como protagonista de um filme de horror corporal. Pelo menos eu não consigo Também, lembrar de nenhum, assim. Você vai ter a Megan Fox, que é não tô, claro, criticando, ela é linda, mas é exatamente isso, ela é linda, ela é o padrão de beleza, sabe? Então, você tem isso ainda, mesmo falando de um filme dirigido por uma mulher, você ainda vai ter essa questão da indústria por trás, né? Que é uma mulher dentro de um padrão de beleza agradável aos olhos, entre muitas aspas, né? Porque um corpo é só um sim. corpo, então. E Mas, é enfim, incrível, assim, ver filmes de monstro com mulheres como protagonistas e como eles conseguem forçar a questão da sexualidade, né? Da sexualização, na verdade, que são coisas diferentes, né? Até mesmo quando a mulher é um sim, monstro. Então, tipo, você tem aquele filme antigão lá da Experiência, que é dos anos 90,
que a menina se transforma em alienígena, ela é uma alienígena que se transforma em gente, na verdade. E a mulher em que ela se transforma é tipo uma mulher linda, até mesmo ela como monstro, você consegue enxergar os peitos dela, ela tem tipo, uma cinturinha fina, ela é toda curvilínea, mesmo como um monstro alienígena, ela ainda tem que ser gostosa, entendeu? Esse é o ponto. Sim. Exatamente, esse é o. Aqui colocando, né, deixando claro que o termo ali gostosa a gente tá botando num padrão de beleza, né? Porque, enfim, é muito bizarro isso, né? Eu acho uma coisa interessante pra você Porque a estudar gente não isso, vai né? ter a mesma coisa acontecendo no horror corporal dos homens, né? Então a gente não vai ter atores, geralmente, que são, tipo, Não, estão dentro de um padrão de beleza. A gente não vai ter a questão da perda da beleza como questão no filme também. E muito menos o monstro que eles se transformam depois é um monstro atraente. sim, com certeza. Não, mas e o que eu acho muito interessante nisso também é porque normalmente quando você fala de uma mulher no horror corporal, eu acho que daí isso se encaixa nos filmes de terror no geral, tá? Você tá falando de uma mulher jovem, né? De uma mulher que ela não pode ser uma mulher. Gente, ela não pode ser uma mulher velha, assim, ela não pode passar de uma determinada idade. Agora, quando você fala de filmes com homens, geralmente eles já são mais velhos, então eles já não têm aquele corpo atraente, mas eles são Sim, ainda é os galãs, muito né? estranho ver isso. Porque é meio forçado também. A gente vê Sim, caras de 50, 60 anos tendo como par romântico mulheres de 20 e poucos, no máximo 30 anos. É muito dispar, assim, a diferença entre eles é muito grande e todo mundo entende como natural. Eu fico imaginando se fosse o contrário, né? Um filme com uma mulher de 50 anos com carinha de 20 e sim. poucos. Novamente, né, deixando claro que entre casais que têm idades diferentes, assim. Mas a questão é, você não vê o contrário no cinema. Raramente você vai ver uma mulher mais velha tendo como par romântico um homem mais novo, né? Normalmente é o contrário, porque a gente vê como algo bem natural. Até na própria vida, assim. É muito natural você ver uma mulher mais jovem com um homem mais velho, mas quando você vê o contrário, daí já não é mais É sempre natural, bem né? É mais criticado, né? aceitável. E eu vejo assim nos filmes que quando você tem essa diferença de idade da mulher mais velha e o homem mais novo, é geralmente sempre o centro da trama. O centro da trama é a diferença da idade dos dois. Já quando é o homem mais velho Sim. com a mulher mais nova, é normal. Ah, sim, natural. Então, né, retomando a questão pra a gente, né? Mas Voltando. enfim, é normal porque a gente acaba relacionando as coisas e, de certa forma, a gente vê isso nos filmes de terror, apesar de não ser tanto o foco deles, né? A gente também tem essa mudança de olhares e de julgamento quando se trata de mulheres e de homens nos filmes, né? Acho que no terror tem até um paradoxo muito grande que é o gênero que mais tem mulheres como protagonistas. Mas também é um gênero que sexualiza Sim. elas demais, inclusive em situações de violência. Sim. Então, eu acho que a diferença, né, como eu já falei, entre o filme de horror corporal masculino é que a gente tem a ideia da identidade e da perda de si sempre como um centro, né? Então, o homem sempre está perdendo alguma coisa, dificilmente ele está se encontrando dentro daquela transformação. Geralmente ele começa o filme sendo a pessoa que ele queria ser e conforme o filme avança, ele vai se perdendo. E a mulher, no contrário, ela começa geralmente o filme tendo uma personalidade inadequada dentro dos nossos julgamentos sociais, e conforme o avanço da história, ela vai se encontrando e desenvolvendo habilidades que antes ela não poderia desenvolver se não tivesse acontecido esse incidente com ela. Então, eu acho que o horror feminino, o horror corporal feminino, ele se baseia muito no medo do homem da castração sexual, da castração de personalidade, do retorno ao matriarcado, de certa forma, e de ter a mulher como referência. Então, a gente tem muito nesses filmes esse tipo de representação, né? Da mulher ferindo o homem, da mulher matando o homem, da mulher sempre sendo a mais forte na situação. Então, o horror corporal feminino ele dificilmente foge dessa questão. Do homem tendo medo da mulher, que é o que geralmente nos filmes de terror é o contrário, né? Sempre a mulher tendo medo do homem, seja ele um homem identificado ou não, ou seja ele humano completamente ou não.
parte boa agora, a parte que a gente faz as nossas recomendações sobre horror corporal feminino, e você pode começar. E aí, agora entrando já em horror corporal feminino, então eu trouxe 3 recomendações. Primeiro, eu não sei falar o nome desse primeiro filme, eu vou falar ele como eu sei, mas ele vai estar disponível, né? A ficha técnica dele vai estar na descrição. Então, é How, Eu sei falava lá, não sei Raw, falar mas é direito. bem estranho que eu falando Mas Raw. sim, mas eu gostei, ele é um filme que eu indico ele para todo mundo. Assim, perguntar o filme é esse, porque primeiro que ele não é norte-americano, para mim já é uma grande coisa, assim, e ele é dirigido por uma mulher, né? Então, também já é outro grande ponto dele para mim. E eu acho interessante ele porque, assim, ele vai trabalhar a questão gráfica, claro, como todo horror corporal, mas ele vai trazer também a questão dessa sexualidade, né? Essa mudança da garota ali. Eu acho muito legal isso. E tem como principal uma mulher, então, também já, né? Esse filme, tem uma parte dele que me deixa bem irritada, que é quando, não é spoiler, tá? Que isso é coisa, mas a menina chega na universidade, ela é vegetariana e eles forçam ela a engolir, comer alguma coisa lá que é carne. Eu ficaria com muita raiva se fosse eu, como uma vegetariana, falando. Eu ficaria extremamente revoltada se alguém me forçasse a comer carne. Então, é isso, né? Tá. Aí o segundo filme é A Morte do Demônio, e aí, ou Evil Dead, né? Que é o O último que saiu, remake, acho que é o mais recente, né? Eu não lembro o ano dele agora. É o remake. Eu achei ele excelente. Eu assisti ele amo esse filme. e é um filme que eu gosto muito. Até porque eu acho que ele foi contra uma mar, uma mar não, uma onda de filmes que estavam saindo, né? De usar essa questão do CG e ele vai ser usado efeitos práticos. Então, eu acho que o filme daqui 15 anos ele ainda vai ser um bom filme para se assistir, porque ele é muito real, assim, tudo que acontece. Até se você procurar na internet, tem muita coisa, tipo, a parte que enterram a garota, ela realmente foi enterrada, sabe? Então, é bem legal. O filme, ele tem muita coisa, assim. E aí, por último, é um filme que não é o meu preferido de todos, mas eu acho que ele, para quem tá começando a assistir, ele é um bom filme para se entender o horror corporal feminino, que é Meg, a Transformação. Atualmente ele está disponível na Netflix. E ele vai trabalhar, e aí não é spoiler, porque isso já tá ali na descrição do filme. É uma garota que ela é mordida. Ela é um mundo pós-apocalíptico e tal, mas é uma menina que ela é mordida por um zumbi. E aí você vai acompanhando durante o filme toda a transformação dela. Então, as mudanças corporais dela, né? Então você vai ver. Enfim, é um bom filme para Esse eu se ainda entender não o que é vi. horror corporal. Ele não é o melhor filme que eu já assisti na minha vida, assim. Ele é um filme bem diferente dos outros, mas eu coloquei ele na lista justamente por ele ser um filme mais atual, então ele tem né, uma coisa que a gente já está mais acostumada. Se eu não me engano, pelos atores, ele é um filme norte-americano, e só que ele é uma aula para quem quer entender o que é horror corporal, sem precisar assistir a mosca, sabe? Então, é bem interessante. Ele é mesmo, um pouco menos nojento, assim. Não, mas ele é um bom filme para se entender o que é horror corporal, quando você quer começar. Certo. Então, as E minhas 3 dicas são todos filmes norte-americanos, então eu já vou pedindo desculpas antecipadas por isso, né? Porque não consegui lembrar de ter visto, tirando o que você já ia citar, né? Que é o Raw, que é francês, nenhum outro filme que abordasse essa questão do horror corporal feminino que não fosse dessa nacionalidade, que eu tenha visto, pelo menos, até gravar esse programa. O primeiro deles eu já falei aqui um pouquinho, que é o Bite, que é um filme de 2015. É um filme indie, então ele é um filme de baixo orçamento, ele não foi distribuído aqui no Brasil, então eu só acho ali na internet depois de procurar muito assim. É um filme muito bom. Eu acho que ele é a mosca feminino, porque ele é extremamente nojento. Eu lembro que quando eu vi esse filme eu passei tão mal quanto quando eu tava assistindo a mosca pela primeira vez. Só que eu já era um pouco mais velha, então eu já sabia lidar melhor com a situação. E como não, eu já mas é falei, né, é uma interessante. moça ali que ela vai fazer a despedida de solteiro, dela tá nadando
num lugar paradisíaco lá, ela é mordida por um inseto e quando ela volta para casa, ela começa a manifestar algumas coisas estranhas, né? Tipo, a ferida dela começa a soltar um pus liguento muito nojento, a pele dela começa toda a derreter, e aí ela começa a cuspir umas ovas que parecem um caviarzinho, assim, a laranja, que é muito nojento, cara, eu tenho muito nojo daquilo. Porque não tenho ideia de quando esse filme vai passando e a coisa vai ficando pior. Quão nojento fica aquele apartamento em que ela mora. Tem uma parte de sonho dela que é... Ai, nossa senhora, nem... Não consigo nem lembrar direito de tão nojenta que é, porque eu tenho muito nojo dessas ovinhas de inseto e ovinhas de peixe, assim, eu não conseguiria comer caviar nunca na vida, porque eu tenho muito nojo daquilo. Eu não comeria por 3 motivos, né? Primeiro, eu sou vegetariana, eu quase 5 meses já sem comer carne. Segundo, que nojo. E terceiro, eu tenho muito problema com as coisas que são muitas bolinhas juntas. Eu não como assim. nem sagu, que eu já acho esse negócio estranho. Mas é um filme, assim, é um filme que o roteiro dele não é genial, não tem nada, assim, de reinventar a roda. Ele é um filme super bem escrito, super bem atuado. Tirando a protagonista que dá conta de fazer o que ela faz ali sem vomitar, já é uma grande coisa. Mas é um filme que, para quem gosta de horror corporal, ele é todo também efeito prático. Então, mesmo sendo um filme mais baratinho, né, um filme de pouco orçamento, ele dá conta de fazer efeitos práticos que são muito bons. E é um filme que, para quem gosta de horror corporal, vale muito a pena assistir, porque ele é bem feitinho nessas questões. Não é um filme genial, nem nada do tipo, mas ele é um filme competente dentro do que ele se pretende fazer. Mas geralmente filmes de baixo orçamento, eles vão usar o efeito prático, né? Porque o CG é muito caro, é uma coisa que acaba encarecendo muito o filme, assim. Então, eu particularmente gosto mais do efeito prático, porque além de ser mais barato, ele é melhor. Sim, o efeito digital, né, o CG, além de ele ser mais caro para esses filmes menores, geralmente quando eles escolhem fazer o CG, fica um CG tosco, porque eles não tinham dinheiro para fazer um CG bem feito, né? Então, entre escolher fazer um CG ruim, faça um efeito prático que o teu filme vai pelo menos envelhecer melhor, né? Eu acho que o efeito digital, às vezes, ele é um pouco preguiçoso também. Muito confortável para alguns filmes. Não, e ele envelhece. Só por isso já vale muito a pena optar pelo efeito prático. O segundo filme, esse é mais recente, até eu nem coloquei os filmes na ordem de lançamento, tá tudo misturado, né? É um filme do ano passado, que na verdade ele é um remake de um filme dos anos 70, que é o Rabid, que no Brasil a versão lá original dos anos 70, dirigida pelo David Cronenberg, que é o diretor da Mosca, recebeu um título muito, muito esquisito de Enraivecida na Fúria do Sexo. O filme atual não teve essa tradução ainda, porque ele ainda não foi lançado por aqui, mas eu espero que escolha um outro nome, porque esse é muito estranho. Ele é muito... Sim, ele é muito assim, mesmo. Tem relação com algumas coisas que acontecem no filme e tal, né, no original principalmente, mas eu acho que é um título meio esquisito. Enfim, ele é um remake, né? Ele é dirigido pela Jen e pela Silvia Sosca, que são gêmeas diretoras de filme de terror, então não é o primeiro filme do estilo horror corporal que elas fazem, elas têm um filme que eu ainda não assisti porque eu não consigo achar, que é American Mary, que é tipo um Frankenstein norte-americano bem cultzinho, assim, que parece muito bom. Eu ouvi falar. Queria muito ver também. Eu tô louca. Ele tá numa lista que eu tenho pra assistir de filmes e ele parece muito. Ele já saiu há alguns anos e como ele não veio pro Brasil, é bem difícil de achar ele na internet pra assistir. Eu espero que com o Rabid não se repita essa mesma história, né? Que ele seja lançado pra cá, até por ele ter tido também mais divulgação e ser um remake de um filme que já é conhecido também. Eu não cheguei a ver o original ainda, porque como eu assisti A Mosca do Cronenberg, eu tenho muito medo de ver outros filmes dele e ficar com a mesma sensação que eu fiquei quando assisti A Mosca, mas eu arrisquei a ver o remake por ser de um estilo diferente, né? As Irmãs Soscas, elas têm um estilo diferente de filmagem e eu não me arrependi, é um filme muito bom. E eu acho que ele é um dos que mais se encaixa nessa questão do horror feminino que a gente estava falando, porque no original a gente já não tem tanto essa discussão pela perspectiva feminina por ser um filme dirigido por um homem, né? Já na versão delas a gente tem essa perspectiva feminina. Então, a sinopse básica, né? A gente tem uma estilista chamada Rose, e ela é uma mocinha toda tímida, ela trabalha numa... Como é que se chama? Não sei como é que se diz. Ela trabalha para um cara que é estilista famosão, que assina as criações do pessoal lá. Eu não sei como que se chama isso, tá? Mas, enfim, ela é estilista e trabalha para
Um ateliê? É, isso, um ateliê, como se fosse. É um ateliê de um cara bem babaca, e ela é, tipo, a principal estilista, só que ela, diferente das outras mulheres que trabalham lá, ela não se arruma que nem as modelos que estão sempre circulando, ela não é muito extrovertida, ela não é muito de se relacionar com as outras pessoas ali do trabalho, o chefe vive humilhando ela, mesmo ela sendo muito talentosa, só que ela nunca tem coragem de mostrar as criações dela pra ele, ela sempre segue meio que um padrãozinho ali. E um dia ela tá indo para casa de moto, ela sofre um acidente e quando ela acorda no hospital, ela tá desfigurada. Então ela tá com a parte lateral do rosto, assim, que tem a boca e o nariz, ela tá, tipo, em carne viva, assim. A maquiagem desse filme é muito boa. A atriz, ela é conhecida por ter feito a prima do Clark Kent no Smallville. Mas ela é muito boa nesse filme. Tipo, ela tem até uma série de terror de lobisomem que eu nunca vi, mas tem muita gente que gosta. E ela tá muito bem nesse filme, principalmente depois que ela sofre o acidente e aí a gente tem que acompanhar o dia a dia dela tentando comer, tentando se virar sozinha pra fazer as coisas no dia a dia. E a gente sente o sofrimento que é você ter uma deficiência ali, não conseguir se virar sozinha. E aí ela, como ela tá com esse rosto desfigurado, ela acaba sabendo de um médico que ele consegue fazer um procedimento de enxerto usando uma tecnologia que está em experiência ainda e ele pergunta para ela, né, ele oferece para ela passar por esse procedimento e ser meio que uma cobaia para ver se vai dar certo. É óbvio que não vai dar certo, né? Mas ela aceita porque ela tá com muito medo de continuar com o rosto daquele jeito. Então ela passa pela cirurgia e quando ela acorda da cirurgia, ela tá mais bonita do que ela era antes. Então ele não só consertou o que o acidente causou nela, como consertou também as outras coisas que ela tinha antes. Né? E logo depois da cirurgia, ela começa a desenvolver um apetite por carne humana e por sangue humano, e ela não sabe por quê, mas ela tipo, começa a desenvolver esse desejo terrível aí de matar pessoas e comer elas. E ela só faz isso com homens. E as pessoas que geralmente ela morde se tornam tipo zumbis super raivosos, assim. E depois, no final, tem umas outras coisas que acontecem, mas eu não vou dar spoiler. Isso é basicamente o que precisa saber. É bem parecido com o filme original até, mas eu acho que as Irmãs Soska, elas têm um estilo muito legal de direção. O visual do filme, né, tem algo que é bem marcante mesmo delas. E eu adorei esse filme. Esse filme é excelente. Eu recomendo muito. Talvez seja até tão bom quanto o original, se eu tiver um dia coragem de assistir o original. Mas, com certeza, eu acho que é aquele tipo de remake obrigatório, sabe? Tipo, um dos raros remakes que conseguem se manter à altura dos seus originais. Então, é um filme que eu recomendo muito. Que quem conseguir achar na internet, assista e assista logo antes que o filme envelheça e acabe se perdendo nos links por aí. Né? O terceiro e último filme é um filme dos anos 90 que gerou uma série de continuações, e aí, diferente dos outros dois, que um é mordida de inseto e o outro é um processo cirúrgico, esse aqui é a Maldição de Lobisomem, que é o Ginger Snaps, ou Possuída, que teve algumas sequências depois desse primeiro filme, que é um filme muito divertido, é um filme de terror adolescente, mas que ele é muito divertido de assistir. Esse filme é surpreendentemente feminista. Quando eu vi ele pela primeira vez, há pouco tempo, eu fiquei muito surpresa de um filme lá dos anos 90. Eu acho que não é dos anos 90, eu acho que ele é do início dos anos 2000. Mas mesmo assim, numa época que a gente ainda não tinha tanta discussão disso nos filmes, seja ele de terror ou não, e ele já abordava algumas coisas assim. É a história de duas irmãs, que elas são bem inadequadas na cidadezinha pequena onde elas moram, elas adoram fazer sessões fotográficas de morte. Então, tipo, uma sempre finge que tá morta e a outra tira foto, assim, é um negócio bem bizarro, mas é muito legal. E elas são, sim, super excluídas, e uma delas acaba sendo atacada por um lobisomem numa noite em que que eu não lembro se elas estão andando na rua, ou se elas estão de carro com alguém, eu não lembro agora, mas uma delas acaba sendo atacada por um lobisomem. Logo em seguida, ela começa a sofrer os processos de transformação física aos pouquinhos, né? E a irmã dela vai percebendo que tem alguma coisa estranha acontecendo. A Ginger, que é a que se transforma em lobisomem durante o filme, ela era tão tímida quanto a irmã dela, só que ela era um pouquinho mais raivosa, assim. Então ela tinha um pouquinho mais de desenvoltura social do que a irmã. Então, quando ela é mordida pelo lobisomem e começa a sofrer as transformações, a gente vê que o diretor está fazendo mesmo essa correlação entre a Ginger tá passando pela puberdade, está se tornando uma mulher, vamos dizer assim, deixando de ser adolescente, e ela começa
a ficar fisicamente mais atraente, ela começa a se interessar por coisas que ela não se interessava antes, mas mesmo assim o filme ele tem uma discussão feminista por trás dele, porque são só as mulheres da família que se transformam em lobisomem, depois isso aí que a gente vai descobrir no filme que já tinha acontecido antes. Não é spoiler, porque o filme é velho pra caramba, então ninguém assistiu isso, devia ter assistido já, né? Acho que tem até no YouTube pra ver. E, tipo assim, todos os homens no filme, a maioria deles são um bando de idiotas, e elas falam isso, elas sabem disso, que os homens não estão lá pra fazer nada que seja útil no filme. Quem tem que se salvar e fazer alguma coisa são sempre as personagens mulheres. E elas têm na conversa entre elas essas questões, assim, de por que com as meninas o tratamento é diferente, principalmente quando a Ginger começa a se desenvolver sexualmente, os meninos começam a tratar ela de um jeito diferente, e ela percebe isso, e tem um questionamento sobre no filme, então ela se pergunta por que estão tratando ela daquela maneira, por que os meninos não são tratados assim. Então, mesmo sendo nos anos 2000 e não sendo uma discussão super profunda, né, foi surpreendente para mim perceber que um filme de baixo orçamento, que é um filme bem trecheiro, assim, tem esse tipo de discurso nele. E é um filme muito legal. A maquiagem do lobisomem, ela não é, assim, tão boa, mas serve para o que o filme quer, né? Então, eu achei que é um filme bem feitinho. O primeiro, os outros dois eu não cheguei a ver, mas muita gente comenta que os outros dois filmes não são muito bons. O primeiro é o melhor. Um dia talvez eu assista os outros dois, porque eu achei esse é um filme que é ao mesmo tempo sangrento, as mortes são muito boas, ele é engraçado também, e as personagens são muito boas, elas são muito legais, são tipo personagens que você queria conhecer de verdade, assim, eu acho elas muito bacanas. E é um filme que eu acho que vale a conferida exatamente porque ele usa da maldição do lobisomem com uma mulher, que é uma coisa bem rara também da gente ver. Geralmente filme de lobisomem são homens se transformando em lobisomem. E eles mostram pela perspectiva feminina como é passar por essa transformação, fazendo esse paralelo com a puberdade de uma menina que não era muito adequada socialmente dentro do que esperavam dela ali. Então, eu acho um filme muito legal. E fica aí a dica para quem quiser assistir ele. É isso aí, gente. Obrigado por nos ouvirem. É isso, né? Deixem dicas se vocês nos ouvirem. O que vocês acharam? Se a gente falou alguma coisa que não está correta. Se vocês têm alguma dica também para dar para gente. Alguma crítica, um elogio para fazer. Procurem a gente nas redes sociais. O nosso episódio vai estar disponível no Spotify, no Google Podcast, no site do Anchor e em algumas outras plataformas de podcast mais populares também. Acompanhem o perfil do Arquivo Macabro e do Arte Maldita, porque lá a gente vai colocar as referências também do podcast, então imagens, os filmes que a gente falou vão estar todas lá, as dicas que a gente deu vão estar lá, os sites e coisas que a gente leu, né, e pesquisou sobre esse podcast também vão estar disponíveis no nosso Instagram. É isso, então, gente, até a próxima e muito obrigada.